quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que seriam relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom. Tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Não vou ser redundante aqui, tem 2 vídeos do Spectre pra vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu não trabalho com achismo. Não tô dizendo achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Há mais ou menos um mês saiu um debate sobre LGBTs de esquerda versus LGBTs de direita, e eu fiquei bem curioso para ver o que essa galerinha de direita vai falar para poder justificar esse posicionamento. Pelo que eu vi, nós temos 2 homens homossexuais e uma mulher transexual. Eu fiquei bem curioso de verdade para saber qual é a justificativa para eles ocuparem esse posicionamento, mas esperei um pouco para poder assistir até ter pelo menos uma condição mínima de poder gravar esse vídeo, para poder ter essa reação aqui com vocês na Vera. Então bora pro vídeo, passar um pouquinho de raiva vendo LGBT bolsonarista justificar o injustificável. Nós não vamos assistir o vídeo completo aqui, a gente vai ver alguns trechos, pelo menos a parte inicial aqui do debate, para ver como é que ele anda. E aí, se for interessante, depois a gente reage ao resto do vídeo. Eu vi que ele tem parte 1 e parte 2, e tá um pouco longo também. Então, para não ficar muito cansativo, vamos reagir a essa parte, depois, se for interessante, a gente parte para um outro react. Ser LGBT no Brasil é um ato político. Quem concorda pode vir. Claro que os direitistas não vão concordar com isso. Eu acredito que ser LGBT no Brasil é um ato político, porque a gente tem um contexto histórico de muitos anos, décadas, séculos e desde a colonização, onde ser uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade é motivo de perseguição, tortura, morte e de grandes problemas psicológicos que são decorridos que acontecem em decorrência da violência que a gente passa numa estrutura machista, LGBTfóbica, racista e que prioriza uma elite dominante, que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Então, não tem como você pertencer a um grupo minoritário de direitos e não estar lutando pelos seus direitos. E a única forma de você resistir é lutar. Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004. E eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Bom, eu acredito que ser uma pessoa LGBT por si só não é inerentemente político. No entanto, quando a gente identifica todas as desigualdades que ocorrem na sociedade para a parcela da população que é LGBT, quando a gente verifica atos legislativos sendo propostos por parlamentares que visam revogar direitos de pessoas LGBTs, quando a gente vê pessoas que dizem defender crianças, só não as defendem quando elas são LGBTs, e a gente se cala para tudo isso, a gente é omisso com tudo isso, a gente acaba compactuando. Então não tem como tu compactuar com violência acontecendo com alguém do teu lado, só porque talvez tu não entenda a existência, ou tu discorda do que a pessoa é, seja por que motivo for, e não trazer isso para o âmbito da política, porque infelizmente a discussão ocorre na política, a legislação ocorre na política, a manifestação ela é política. Tanto que as pessoas hoje do espectro da direita utilizam pessoas LGBTs como plataforma eleitoral, indo à parada LGBT para se autopromover, fazendo corte rápido com certas marcas para se autopromover. Para quê? Para comunicar para uma parcela da população que é completamente ignorante no assunto e criar uma vilanização da população LGBT. Então, ser LGBT não é inerentemente um ato político, mas se calar as violências é um ato de omissão. Então, tu não pode se calar as violências. Não se calando as violências,
tem que ser um ato político. Oi, gente. Eu conheço a Michelle, né, a mulher que tá falando. Conheci ela por meio de alguns outros debates e, se eu não me engano, eu encontrei ela na Twitch uma vez. E ela tem um canal chamado Astrava da Vida. Eu achei simplesmente sensacional o nome desse canal. O Júpiter, eu conheço ele por conta da Batalha da Aldeia. Ele passou por uns problemas também lá atrás, um pouco pesados. Eu acho que até o Thiago Santinelli fez um vídeo junto com ele. Mas aqui, sobre o que a Michelle falou, eu concordo e discordo um pouco, assim, do que ela disse. Eu concordo porque ela fala que, enfim, você não é um ato político iminente, você não nasce tendo a obrigação de um ato político, mas isso se torna um ato político quando você reconhece o corpo que tem, as batalhas que precisam ser travadas para que você seja respeitado. Na minha concepção, já se torna um ato político ser uma pessoa LGBT a partir daí, porque você não tem escolhas. Você não tem escolhas. Como ela disse, marcas, enfim, pessoas de direita e tal se utilizam das nossas manifestações, das nossas lutas com a parada LGBT para poder se promoverem. É o tal do Pink Money, né? Recentemente aí a gente viu o que aconteceu com o Achocolatado aí, que utilizou do Pink Money para ganhar fama, ganhar dinheiro e simplesmente depois começou a fazer arminha e abandonou a causa, né? Inclusive falou que ia excluir aí as músicas, falavam de LGBT e tal, e até hoje não foi feito, o que deixa a comunidade muito triste mesmo. Nós ficamos tristíssimos em saber que a tal da Jojo Achocolatado, ou Doutora Jordana, não excluiu suas músicas como prometido, porque enfim, ela precisa continuar lucrando com o tal do Pink Money para poder pagar o processo que ela teve agora contra o PT, né? Que ela fez acusações de que existia e não existia. Mas enfim, quando nós nascemos uma pessoa LGBT, assim como a Michelle falou, a galera da direita, ela não respeita, inclusive as crianças LGBTs. Apesar de falarem que defendem essa pauta da infância e tudo, eles não respeitam. Na minha concepção, ser uma pessoa LGBT já se torna um ato político desde a sua essência. Porque desde quando você nasce, existem pessoas que são contra a tua existência. Isso não significa que uma criança, uma adolescente precisa estar ali engajado politicamente, falando sobre, lutando contra, militando a favor dos seus direitos e tal. Mas a partir do momento que você ganha consciência, que é aí onde encontra a ideia com a Michelle, sim, isso se torna um ato político, porque você precisa defender a tua existência, você precisa defender quem você é e o direito de você ser feliz. Principalmente onde nós temos um país hiperreligioso, uma fundamentação religiosa de base muito forte, e que desde que são identificados os primeiros sinais de que você é uma criança que possivelmente seja LGBT, a tua existência é anulada. Você passa por conversões, você começa a ter uma criação meio diferenciada. É torturante ser uma criança LGBT no nosso país, como na maioria dos países do mundo. Então, eu concordo com ela que não essencialmente você se torna um ser necessariamente um corpo político, mas quando você vai ganhando consciência, sim, isso se torna um ato político. Mas desde que você é criança, existe um sistema que luta contra você, para tentar te converter e tentar mudar aquilo que é imutável. Então, desde que nós nascemos, nós já temos uma consequência política em nossa vida, uma consequência social em nossas vidas. É nesse ponto que eu concordo, ao mesmo tempo que eu dou uma discordadinha, mas não é que eu discorde do que ela disse, é porque, como eu falei, desde criança existe todo um aparato que luta contra a tua existência. Então, a partir dali, ser um LGBT desde a infância é um ato político e é um ato de resistência. Tudo bom? Sou a Michelle, dona do canal Astrava da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação e militante pela causa LGBT. Eu venho há mais de 15 anos estudando sobre o assunto, tentando identificar quais são os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade, e nesse período todo deu para ver que a gente tem um grande inimigo da diversidade, do progressismo, que é a direita brasileira. Então, nesse debate, é impossível me alinhar com a direita sendo uma pessoa progressista e estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Bom, tudo é político e política, né? E a existência de pessoas LGBTs assumidas é um ato político, tendo em vista que a gente está numa sociedade que faz de tudo para que a gente reprima a nossa existência, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, esconda isso, né? Existe até alguns discursos assim, né? Até pode ser, mas não pode ser assim, não pode ser afeminado, não pode ser de tal forma, né? Então, a todo momento fazem com que a gente não queira ser quem a gente é, com que a gente esconda quem a gente é, que a gente reprima tudo que a gente é.
Então, eu acredito, como a Michelle falou, né, talvez ser LGBT não seja em si um ato político, mas a partir do momento em que você se assume para o mundo, para a sociedade, se coloca dessa forma, né, principalmente se coloca de uma forma orgulhosa, numa forma onde não há vergonha de ser quem você é, isso sem dúvida se torna um ato político. Como Júpiter falou, desde a colonização do nosso país, desde 1500, quando os portugueses invadiram esse território indígena, eles impõem a cis-heteronormatividade, primeiro para os povos indígenas, depois para os povos africanos, onde não existia essa cis-heteronormatividade. Então, a imposição que eles trouxeram dessas identidades de gênero e sexualidades, ela ceifou, ou tentou ceifar, matar, tudo aquilo que não se encaixasse num padrão. Então, a gente tem exemplos do período colonial de indígenas, africanos, né, que não se encaixavam nessas normas e foram mortos. Seja porque eles continuaram se afirmando daquela forma, mesmo ameaçados de morte, né, ou até pessoas que, infelizmente, não cederam àquela pressão e acabaram sendo mortos de fato. Então, isso acontece no nosso país desde o período colonial e continua se perpetuando até os dias de hoje. E acho que até o fato de existirem pessoas de direita que se declaram LGBTs, né, e colocam, né, em nomes de movimentos, por exemplo, gays de direita, gays com Bolsonaro, gays conservadores, mostra que é um ato político, porque senão não estaria ressaltando isso dentro do seu movimento, da sua luta política. Significa que no meio político, né, que essas pessoas estão inseridas, isso é uma questão. Se não fosse uma questão, não precisaria ser ressaltado, né? Seria uma coisa natural que passaria abatido, né? Mas não passa abatido, se ressalta e é preciso se afirmar, se reafirmar, se colocar, comprovando que é uma questão política. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, educador, criador de conteúdo nas redes sociais e eu sou um LGBT de esquerda porque, historicamente, a esquerda é o campo político que sempre lutou contra o sistema e pelos grupos oprimidos e explorados. Isso inclui os trabalhadores de um modo geral e também a comunidade LGBT. Chavoso dispensa apresentações, né? O Thiago vem crescendo, assim, de forma exponencial nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim. Recentemente, com os debates que ele tem participado, os posicionamentos que ele tem tendo. E eu conheci ele há alguns anos, mas eu acho que eu me aproximei mais dele quando ele passou por um... Enfim, eu não sei se foi um cancelamento, de fato, ou uma tentativa de cancelamento, onde expuseram uma foto dele de quando ele era mais jovem. Ele tinha um estilo completamente diferente. E aí tentaram meio que desmoralizar ele, enfim, por conta do estilo que ele tinha e pelo estilo que ele agora ocupa, né? As pessoas excluem que nós somos seres em evolução, seres mutáveis, né? Então, não é porque nós temos um estilo de vida na nossa adolescência que a gente vai continuar tendo aquele estilo também quando viramos pessoas adultas e muito menos no decorrer da vida adulta. Mas eu conheci o Thiago nesse contexto, não nesse contexto exatamente, mas foi onde eu me aproximei um pouco mais dele, porque, enfim, eu achei uma sacanagem tremenda, assim, o que fizeram com ele, a exposição e tal, e principalmente a distorção de tudo, porque, inclusive, tinham pessoas da nossa bandeira que estavam indo contra o Thiago, que estavam falando coisas absurdas e tal, enfim. Foi ali que eu me aproximei um pouco mais dele, depois as ideologias começaram a bater também. Ele é uma pessoa revolucionária e tal, então isso acabou me aproximando um pouco mais do conteúdo dele, e eu gosto muito do Thiago também. O Chavoso, ele é maravilhoso, tem vídeos maravilhosos, visita tribos, enfim, o conteúdo dele é muito bom também, pra quem não acompanha, é sensacional. De vir quem discorda. Engravatado até aqui, né? Antes de qualquer coisa, quem descriminalizou a homossexualidade no Brasil foi Dom Pedro II, né? Estamos falando tanto de colonialismo e tal. Eu concordo com a Michelle quando ela diz que não especificamente você ser LGBT é um ato político. Tudo é política. Então nós, como homossexuais, como LGBTs, pessoas trans, porque nós somos especiais apenas, por isso seremos tratados, vamos pegar isso como política, né? O movimento LGBT faz com que tenta passar essa imagem de que nós somos especiais. Nós não somos especiais, né? Cara, a luta LGBT
não é para que ninguém seja considerado especial, tá? Não é para que ninguém seja considerado melhor do que outro. Muito menos para que LGBT seja considerado superior aos heterossexuais. Na verdade, a luta é para que seja garantido essa equidade que não existe. Não existe. Não existe. Nós não temos notícias de pessoas heterossexuais que apanham pela sua sexualidade. Nós não temos notícias de heterossexuais que são expulsos de casa por conta da tua sexualidade. Nós não temos notícias de heterossexuais que passam por conversão sexual. Nós não temos notícias de heterossexuais que perdem seus empregos ou deixam de ocupar certos cargos por conta da sua sexualidade. Então, assim, a luta histórica LGBT, ela não é sobre privilégios, tá? Talvez, por não entender isso, ele ocupe o espaço político que ele ocupa, de direita, porque nunca foi sobre privilégios, e sim sobre defender uma equidade que é garantida constitucionalmente, inclusive, mas que não existe. Então, se não existe a equidade, e essa equidade nós ainda não conseguimos nem prever um momento onde ela vai chegar, nós buscamos, então, que sejamos protegidos de forma jurídica naquilo que nos é de direito. É simplesmente isso. Nenhuma luta aqui tá falando sobre ter privilégios. Não é sobre ter privilégios, tá? É sobre termos as mesmas equiparações de direitos que as pessoas heterossexuais têm. Simplesmente isso. É para podermos andar com um namorado no meio da rua e não sermos agredidos. É pra gente não ser motivo de chacota na escola. É para que a gente não seja um motivo de sabotagem no ambiente de trabalho. Então é muito mais sobre isso do que sobre privilégios. Ele entendeu muito errado a luta. Muito errado mesmo. Por isso que talvez ele ocupe aí o espectro político que ele tá ocupando. Porque já começou falando absurdos aqui. Nós merecemos respeito, nós merecemos tratamento, né, de acolhimento como todas as outras pessoas. A partir do momento que você pincela isso e tira, olha só para essa parte de mim, não faz sentido você politizar somente por isso, né? No Brasil, a existência é um movimento político. Você existir no Brasil com uma taxa de homicídios, uma das maiores do mundo, é um movimento político. Sim, inclusive o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Então, assim, existir já é um ato político pela taxa de homicídio, como ele tá falando. Você existir como um ser LGBT e além das taxas de homicídio que as pessoas heterossexuais enfrentam, que nós também enfrentamos, nós ainda temos que lutar contra crimes de ódio. Nós ainda temos que lutar para não sermos mortos apenas pelo que nós somos. O que não acontece com as pessoas heterossexuais. Enfim, é isso. Mas eu tô me identificando aqui com a Michelle, que ela já tá ali, ó, coçando a nuca, se contorcendo, porque é difícil escutar esse povo, porque a justificativa deles é muito complicada. Né? Quando você tenta se alimentar, né, que tem pessoas no Brasil que não conseguem se alimentar em 2025. Isso é um movimento político. Por que eu tenho que olhar só para os LGBTs como se fossem alguém especial, para olhar, porque tenho que politizar por esse momento, por causa desse movimento. Quando eu crio um movimento chamado Gays com Bolsonaro, não é para, olha pra gente como política. Não. Gays com não eleito, gays com inelegível, gays com condenado e gays com futuro bem próximo prisioneiro. É isso, só atualizando seus termos. É porque eu entendia que no Brasil, assim como no mundo, não só no Brasil, mas como o prompt falando sobre o Brasil, nós temos no Brasil a ideia, ainda temos, né, graças aos gays de direita, os gays conservadores, essa ideia tem mudado, de que todo homossexual seria de esquerda. E não, né? Nós mesmos somos diferentes, né? Eu sou um homem cis, a Sabrina é pessoa trans, então nós somos diferentes. Por que esse tratamento especial, querer regalias especiais, a gente só quer respeito? Não tem porquê, não existe esse, eu tenho que tratar o LGBT porque ele é especial. Não, antes de qualquer outra coisa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. O Dom não é mais especial porque ele é homossexual. Então, assim, tudo é política. Colocar somente o LGBT, porque é um ato político ser LGBT no Brasil, eu discordo disso. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com marketing digital. Eu me considero de direita por defender princípios que a direita defende, como um desses princípios a liberdade. Eu também sou fundador do movimento Gays com Bolsonaro e estou aí há uns 10 anos, né, falando sobre a hipocrisia do movimento LGBT.
Esse cara aqui eu gostaria de não conhecer, mas infelizmente eu já conheci as fuças dele por aí, com os absurdos que ele fala, principalmente por conta dessa formação desse grupinho deles aí de gays com Bolsonaro. Enfim, se pudesse excluir da mente, seria uma das pessoas que eu excluiria, mas não conseguimos. Concordo com a mesma fala da Michelle, que não é um ato político, mas eu acho assim, vou de encontro ao que o Dom falou e também só esse ponto que a Michelle falou que eu concordo. Que é o seguinte, porque assim, a questão do movimento LGBT, eu vejo que é uma busca de privilégios. Acaba sendo por poder. E eu acho que eu defendo muito a despolitização da questão do gênero e das pautas LGBTs. Eu acho que isso foi um erro muito grande pra gente. Eu acho que atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa existência. Assim, pra mim atrapalha. Eu, particularmente, considero um entrave na minha vida pessoal e particular a questão política de ter dominado o debate sobre gênero, né? Essa questão até dessa palavra gênero eu nem gosto, né? Eu não concordo com essa palavra gênero, né? E, enfim, isso é uma outra questão. Mas, então, eu acho assim, quando a política se apropriou dos LGBTs, das pessoas, da nossa existência, isso nos prejudicou. E eu justamente vejo esse movimento de gays de direita para rebater essa coisa que é prejudicial para nós. Porque quando a gente percebe distorções na sociedade, coisas sendo feitas, por exemplo, distorções, depois eu posso exemplificar cada uma delas, que não é o tema agora, mas a gente observa distorções acontecendo que atrapalham e às vezes até gera, eu vejo assim, por exemplo, você vê aumento de violência, aumento de ódio, justamente é uma coisa meio reversa, entendeu? Eu percebo dessa forma. Então, eu sou contra essa coisa de que é um ato político. Não é. Como eu disse, eu acho que não é um privilégio ser trans, ou ser gay, ou ser lésbica, ou, enfim, qualquer outra escolha sexual que a pessoa faça. Eu acho que não é um privilégio. Ou pelo menos uma coisa sensata, né? Não é um privilégio, por isso que nós morremos. Só por sermos. É isso. Por isso que nós morremos, por não ser um privilégio. Por isso que nós não lutamos por ele, nós lutamos por igualdade. Mas enfim, eu não conhecia essa mulher, não sabia da existência dela, tô vendo agora, enfim. Sabrina Hans, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária, e a minha luta tem sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher trans, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. E é por isso que eu me considero uma pessoa de direita liberal. Eu não concordo com o Júpiter quando ele diz que ser LGBT no Brasil é um ato político. Primeiro porque ser LGBT é uma coisa que existe desde os primórdios da Terra, né? Se você for olhar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis até hoje, existem LGBTs no Brasil, convivendo entre nós, enfim, em diversos períodos da história. E essas pessoas, elas sempre existiram. Então, as pessoas que são LGBTs hoje, elas têm uma certa naturalidade pelo fato de serem LGBTs. Mas eu também não concordo com a Michelle quando ela diz que você deixar de brigar pela sua existência é que você precisa ser LGBT, portanto, um ato político. Só que quem está hoje brigando contra a existência dos LGBTs? Quem está hoje se posicionando contra vocês precisam ser derrubados, vocês precisam morrer, vocês precisam deixar de existir? Quais são os instrumentos que o Estado utiliza para poder tentar sufocar a população LGBT? Quantas pessoas vão às ruas, por exemplo, em movimentos falando queremos o fim da população LGBT amanhã, a partir de hoje a gente não quer mais que vocês deixem de existir. Então, assim, essas falácias de que... Não é uma falácia. As pessoas não vão às ruas mais fazer isso, mas elas estão ocupando cadeiras no Senado, na Câmara, no papel político do país. Essas pessoas ocupam esse espaço hoje. Então, por dentro da máquina, eles conseguem articular para que não precisem deixar tão escancarado dessa forma, indo às ruas pedir
a nossa não existência. Então, assim, enquanto nós estamos na rua com uma parada LGBT, nós estamos nas ruas brigando com cartazes, com palavras de ordem, pedindo para que a nossa existência seja respeitada, eles ocupam a maioria dentro do aparato estatal, onde por lá eles conseguem ser muito mais efetivos no plano deles do que se eles estivessem indo combater a gente nas ruas lado a lado. É por isso que ele não enxerga isso nas ruas. Eu não sei como que ele não enxerga isso nas ruas também. É porque a cada dia nós temos notícias de pessoas que apanham, que morrem, enfim, que passam por situações degradantes, sendo expulsos de casa e tudo aquilo que a gente já falou e que já tá entranhado na cabeça das pessoas de tão clichê que tá se tornando repetir isso. Mas essas pessoas que lutam contra, elas ocupam espaços políticos estratégicos. Elas não estão na rua gritando. Bolsonaro é um exemplo. Bolsonaro chegou à presidência falando os absurdos que ele falava. E ele conseguiu cometer atrocidades dentro do país. Então essas pessoas, elas estão ocupando espaços estratégicos, locais que hoje nós ainda estamos tentando ocupar. Nós estamos engatinhando ainda para conseguir ocupar. Então, assim, se nós pegarmos, em termos de comparação, as cadeiras ocupadas em espaços políticos, nós vamos ver a discrepância e o porquê que nós estamos na rua gritando e apanhando da polícia e tudo mais, e eles estão sendo efetivos, aprovando leis e tudo que acontece. Como essa galera de direita gosta de falar dos Estados Unidos, né, o defensor lá do cenoura mecânica, os Estados Unidos hoje é um exemplo disso. O Trump está revogando hoje direito de pessoas LGBTs. Inclusive, trazendo o nome morto das pessoas transexuais. Então, essas pessoas estão ocupando cadeiras estratégicas. Elas não estão, de fato, na rua gritando, fazendo uma parada anti-LGBT. Não estão. Eles estão ocupando programas de televisão. Assim como nós temos vídeo aqui no canal falando sobre a parada LGBT do escroto do Ratinho, falando que deveria acontecer no Sambódromo. Então, assim, nós estamos falando disso, de espaços de ocupação que nós ainda não temos para sermos efetivos. Que nós precisamos lutar para que a gente consiga existir, nós precisamos lutar para que a gente consiga se estabelecer, pelo menos eu, e aqui eu não levo o meu exemplo como se fosse uma coisa que acontece de forma geral, acho que nenhum de nós aqui pode levar o nosso exemplo como se fosse uma coisa geral, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua particularidade, mas pelo menos eu nunca fui em nenhum canto onde as pessoas tentaram, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT, não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir, né? Então o que dirá para viver minha vida comum, né? Como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Quem sou eu para falar que esse cara nunca passou por isso que ele tá falando? Mas já que ele diz que nunca passou, fácil a gente conseguir identificar os motivos. Olha o estereótipo, sabe? Ele veste a carapuça da heteronormatividade. Até no posicionamento político, ele ocupa as regras da heteronormatividade. Então, é mais difícil mesmo você tentando ser um homem mais másculo, você trabalhando para não ter trejeitos, você passar esse papel, essa imagem de um homem socialmente heterossexual. Porque é esse papel que a sociedade atribui a um homem heterossexual. E o que atribuem as pessoas LGBTs, principalmente aos homossexuais, às pessoas gays, aos homens gays, é o papel do afeminado, é o papel da bicha louca, da histérica. É isso que é passado. Então, assim, se ele nunca passou por isso, talvez seja pelo crucifixo aqui que ele tem tatuado no pescoço, talvez seja por isso. Ele tenta ocupar esses espaços que socialmente são aceitos por pessoas heterossexuais, que é um papel de heteronormatividade nos seus trejeitos, na sua forma de falar, na tua religião, no teu posicionamento político. Então, assim, tirando o desejo sexual, ele gabarita o conceito de heteronormatividade social, entende? Então, talvez por isso ele nunca tenha passado por isso, porque uma pessoa, ao ver ele, talvez não identifique que ele seja um homem gay, não identifique isso. Ao contrário de um gay que seja afeminado, que tenha trejeitos, que se vista diferente, que pinte as unhas, que tenha vários brincos escolares, que tenha franja, que pinte o cabelo. Enfim, ao contrário dessas pessoas, que até mesmo as que não são gays, são às vezes até homens heterossexuais, como a gente já viu acontecer, homens e mulheres também heterossexuais, que acabam sofrendo transfobia, homofobia, por já deduzirem que aquelas pessoas pertencem à nossa bandeira. E muitas vezes nem pertencem. Apenas sofrem a agressão, sofrem a homofobia, sofrem a transfobia, por parecer
transparecerem. E ele é o caso contrário. Por não transparecer isso, por tentar encaixar dentro de um molde socialmente aceito, ele de fato pode ser que não passe por esses problemas. Pode ser que ele de fato não passe por esses problemas. E aí também vem a questão da classe social que você ocupa, do local onde você reside, enfim. Vem todas essas outras consequências sociais que são imputadas e somadas ao fato de quem você é. Como, enfim, eu sei quem ele é um ex-vereador, se eu não me engano, ou é deputado estadual, enfim, não me lembro agora, mas ele não ocupa esse espaço social que eu estou falando. Pode ser que já tenha ocupado um dia, enfim, não sei, não conheço a vida pregressa dele. Mas, atualmente, não ocupa. E passa uma imagem heteronormativa que talvez impeça ele de passar por todos esses problemas que a gente fala. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia, sou ativista, ex-deputado estadual, sou homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios conservadores de liberdade de expressão, de lutar contra tudo aquilo que é errado e principalmente a gente trazer aqui pro nosso Brasil mais defesa à população de bem. Por isso que eu sou de direita. Agora eu abro nossos 30 minutos e abro pro diálogo. Quem gostaria de iniciar rebatendo? Eu preciso começar. Eu também estou doido para falar. Primeiro de tudo, o prompt não é sobre a existência. O prompt ele fala sobre ser LGBT e ser um ato político. E é um ato político quando a gente tem tu, que era deputado, e na Lesp diz que tiraria no tapa uma mulher trans, como a Sabrina, de dentro do banheiro se entrasse com a tua mãe. Sim, você... Só um pouquinho. Só um pouquinho. E agora, recentemente, tu vai na rua e tu grava vídeo depois de te hormonizar, depois de começar a treinar boxe, depois de treinar jiu-jitsu, pra querer competir com mulher trans tirando onda na rua com gravaçãozinha de vídeo. Então, eu uso o boxe pra querer competir com mulher trans? Não isso. Tu tá indo lá, tu, um homem cis, criando caricaturas de coisas que não acontecem e ainda pregando violência, que foi algo que tu fez publicamente, inclusive, e foi penalizado por isso. Esse ato, eu não posso me calar. Esse ato eu tenho que dizer, o Douglas foi um imbecil quando ele fez aquilo. Não estou dizendo que tu é um imbecil no geral, porque eu não te conheço. Mas naquele ato tu foi um imbecil. Aqui eu estava brincando com o pessoal que é tudo banheiro woke. Nenhum de vocês reclamou de banheiro woke aqui, porque é tudo banheiro sem gênero aqui. Tá vendo o grande conflito que deu aqui mulher trans, mulher... É todo mundo trans? adulto aqui, né? Mas o que tem a ver? Tá. Não, o que isso tem a ver? É todo mundo adulto. Mas o que isso tem a ver com o banheiro woke? A grande questão aqui... Cara, é um absurdo. É um absurdo. Até hoje as pessoas tentarem associar a imagem do homossexual, a imagem do pedófilo e a imagem do estuprador. Isso é simplesmente um absurdo. É um espantalho que eles criam pra tentar manter a narrativa e o terror que eles tentam passar pras pessoas. É só isso. É só um espantalho. Porque eles não conseguem comprovar isso de forma eficaz. De forma onde, de fato, isso seja um problema social. Então, assim, esse espantalho que eles criam, eles tentam trazer pra tentar justificar essas coisas falaciosas que eles trazem, é simplesmente um absurdo. Principalmente você vendo um homossexual, um homem gay, tentando associar a pedofilia e esses atos que são simplesmente repudiáveis de estupro à nossa comunidade. Isso é um absurdo. Mas a gente também não tem como falar muita coisa, já que o nome do ato político que ele cria, né, do grupo ativista que ele cria, é Gays com Bolsonaro. Então não tem como mesmo a gente não imaginar que uma besteira dessa seja não dita, porque ele deu a entender que. Então, assim, ele deu a entender que. Não verbalizou de fato. Mas é um absurdo. Você vê uma pessoa que pertence à bandeira falando um absurdo desse. Mas o banheiro aqui não é woke. Tava dividido entre masculino e feminino. Ou seja, tu entra no banheiro masculino e feminino, ele entra no banheiro masculino e feminino. Não, tem um hall antes. Isso não é o mesmo banheiro. Aqui nos camarim é unissex. É tudo unissex. Mas a questão é sobre a politização. Mas a questão é só a seguinte, ó. Não falar, por exemplo, sobre aquele teu ato é deixar que alguém publicamente diga, tá ok ser violento contra pessoas LGBTs. E isso, dentro do ambiente social, se chama terrorismo estocástico, que é um ato que não é necessariamente o ato violento, mas é aquela bandeira verde, sinalização dada assim, ó, olha, se eu tô dizendo, pode acontecer. Em um dado momento, alguém vai lá e faz. Como, por exemplo, eu fiz questão, quando eu sabia que eu ia debater com vocês, de ver se algum de vocês mencionou a morte do menino lá em Manaus, que nem era gay, pela notícia que saiu ultimamente. Você chegou a fazer alguma menção sobre a morte da Carol Weller? Quem é a Carol Weller? Porque eu não sei quem é a Carol... Calma aí. Quem é a Carol Weller? Eu sei quem é. É uma mulher lésbica que foi fazer terapias hormonais para reverter a sexualidade dela e acabou se suicidando.
estudando. E ela... falei sobre isso. Peraí. E quem era Carol Weller? Olha, eu já cheguei a gravar um vídeo aqui no canal sobre a Carol Weller. Ele não chegou a ser publicado por conta de, enfim, questões técnicas mesmo. A imagem não ficou boa, o áudio ficou um pouco ruim, então ele acabou não vindo pro ar. Mas foi logo quando aconteceu a morte dela. A Carol Weller, ela era uma mulher lésbica que tirou a própria vida. E a razão disso foi terapias de conversão sexual realizado pelo pastor Wellington Rocha no Instituto Manaim. Inclusive, ela disse pra ele que estava tendo esses tipos de pensamentos dentro de uma live, ele simplesmente não fez nada, como todos os pastores fazem isso. Quando você fala isso, eles simplesmente não fazem nada porque esse é o objetivo mesmo. Tornar um corpo LGBT pra depois disso exterminar essa vida. Então, Carol Weller, ela foi uma mulher que se suicidou após terapia de conversão. Agora, neste momento, eu não consigo me lembrar se ela passou por algum tipo de transição. Não me lembro. Mas ela passou por conversão sexual dentro da igreja do pastor Wellington Rocha. E depois ele foi gravar videozinho de camiseta branca, pedindo, né, o quem me conhece sabe, falando que ele não teve nada a ver com aquilo, sendo que em live ela tinha dito isso pra ele. Como eu não consegui publicar esse vídeo lá atrás, eu não sabia que ia ser mencionado aqui nesse vídeo sobre a Carol Weller, mas eu já estou trabalhando para trazer um vídeo sobre ela aqui no canal, porque nós temos um vídeo aqui falando sobre conversão sexual, falando também de um caso fatal de conversão sexual, e vou deixar aqui nos cards para quem não viu acompanhar, e vou trazer também, porque agora no dia 12 de outubro completam 2 anos que Carol Weller tirou a própria vida por isso. Carol Weller foi uma controvérsia gigantesca, né, dentro do grupo LGBT, né, dentro da bandeira LGBT, dentro do espectro esquerda de político, porque ela era uma ativista bolsonarista, ela era uma ativista de direita. Então nós tivemos várias pessoas falando que estava tudo certo, que bom que ela fez isso, e nananana. Mas não é só isso, né? Nós não temos que enxergar as coisas por esse lado. Então eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre Carol Weller, falando sobre o que aconteceu, como foi essa terapia de conversão de Carol Weller, e o responsável por isso. E eu mencionei, inclusive, ele num vídeo anterior falando sobre conversão sexual aqui no canal também, de outro caso fatal que aconteceu. Então eu vou trazer mais explicado sobre isso, mas basicamente Carol Weller foi uma mulher lésbica que se matou por conversão sexual, por ter repudiado o próprio corpo, por pertencer a um espectro político onde ela não era respeitada e ela era obrigada a se desrespeitar cada dia mais, até chegar ao ponto onde ela não conseguiu suportar isso, assim como ninguém consegue suportar isso durante muito tempo. Negar quem é e ter essa pressão social, política, religiosa na sua vida. Isso é basicamente isso. Quem era Carol Weller? Por que eu não sei quem é Carol Weller? Porque você tá presa Porque dentro ela é da uma sua ativista de direita. Porque quando tu força uma reversão de uma transição através de um conceito religioso, isso é um ato violento. Mas vou concluir e vou concluir. A minha ideia é só o seguinte: se calar a violências é omissão. Então, se eu tô empurrando uma granada para cair no chão e tu não tenta parar ela, tu só diz, eu não tenho que me meter nisso daí, e a granada vai lá e estoura, tu foi omisso. O dano aconteceu igual, independente se tu agiu ou não. Então, o que eu digo que ser LGBT por si só não é um ato político, é porque tu ser gay não é um ato político. É teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado. Mas se calar as violências que ocorrem por tu ser gay, que é um ato omisso, é o que faz eu tornar ser LGBT um ato político. Porque eu preciso lutar contra essas violências, entendeu? Entendi. Essa fala que eu fiz há 6 anos atrás com relação a tirar uma trans do banheiro feminino aos tapas e depois chamar a polícia para prender, foi porque eu estava protegendo o direito das mulheres se sentirem seguras. Porque não é uma unanimidade, nem mesmo dentro do movimento esquerdista, que você possa ter transexuais utilizando os banheiros femininos. Que se cria um terceiro banheiro, que mas se a gente então, por que consiga conversar de uma mulheres maneira mais... que a gente consiga conversar de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Sobre isso. Porque naquele momento, no afã daquela discussão que a gente estava emocionado, sim, porque a gente estava num debate muito acalorado, eu utilizei essas palavras. Entendo. Eu não mudo a minha opinião, continuo exatamente com a mesma opinião, mas acho que a gente consegue construir aqui maneiras de poder... Do tapa, eu acho que a gente consegue construir maneiras de poder todo mundo ser atendido de maneira tranquila, sem precisar de violência. Vocês dizem que querem proteger as mulheres com essas atitudes. Certo. E são as mulheres cis que são atingidas com isso. Tem vários casos de mulheres cis que estão sendo tiradas de banheiros femininos porque estão sendo confundidas com mulheres trans. Tem razão, tem várias mulheres cis, estão sendo protegidas que estão sendo atacadas principalmente por parte do movimento. Lógico que tem. Recentemente tiveram 2, uma em Recife, outra em Pernambuco. A gente tem que analisar
a realidade. Eu acho que quando a gente fala de onde o Estado tô brasileiro invalidando está um caso, perseguindo mas o tá direito certo. de vocês. Tem vários Douglas, casos de deixa direitos. eu fazer um ponto aqui. Eu acho bonitinho o discurso da Michelle, que fala muito bonito. E eu gosto de gente que fala muito bonita, porque aí elas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu acho bonito esse negócio de não podemos calar sobre a violência. Isso. Faz 8, 9, 10 anos que eu recebo ameaça na internet. Certo. Faz 2 semanas que eu recebo ameaças na internet. Certo. Porque comecei a aparecer no Espectro. E aqui, né, faço um parênteses agradecendo ao Espectro o canal, né, que disponibiliza para a gente discutir esses assuntos. E eu nunca vi um homossexual LGBT de esquerda dizendo assim, não, gente, não pode ser assim. Nós Gente, precisamos do não debate. pode ser assim. Nós precisamos do debate. Agora. Júpiter está certíssimo. Agora vai ter o segundo LGBT falando isso. Gente, não pode ser assim. Precisamos ir pro debate. Ponto. É isso. Cara, esse povo é tão fraco que pra você ocupar um triplex na mente deles, basta falar de um banheiro. E ponto. Você ocupa um triplex na cabeça deles. E é isso. Um banheiro tira a paz e faz eles perderem noites e noites e noites de sono. Com esse deboche na sua cara, não acontece vale. Né? Não, que isso só um acontece instante, comigo deixa eu falar também. com a Michelle. Isso acontece comigo também, Dom. E aí, acontece eu direto achei bem comigo interessante porque depois que o pessoal começou a Mas fazer a isso... violência é seletiva. Eu fui né? ver seu material, violência né? seletiva. Porque, vou contar só um exemplo. Se eu fosse levar em consideração tudo que eu li, que me mandaram de você, eu não estaria aqui hoje. Não porque eu tenha medo de discutir. Eu adoro discutir, eu sou formado numa academia que é para discutir as coisas. Eu gosto de participar de debates. Mas assim, tudo que eu ouvi de você, não era para eu estar aqui hoje. Mas eu fui ver seu material. E o tom que você aborda no seu material é sensacional. Mas por que não usar isso para calar a violência, para rebater a violência que, tipo, pessoas como eu sofrem, a Sabrina sofre? Porque nós somos chamados eu já fui ameaçado de morte. Eu também sofro violência, inclusive quando eu debati lá com o pessoal da direita, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, eu recebi hate virou processo por causa desse hate, inclusive, de uma esmagadora maioria de pessoas de direita, mandando as coisas mais absurdas, e obviamente ninguém de direita se manifestou. A Erika Hilton, desculpa. A Ana Campanholo criou uma campanha dizendo que ela estava sofrendo hate da militância de esquerdista. Eu nunca falei nada para ela, por exemplo, nada contra ela. E ninguém falou. Mas aí é que vem o problema. A gente não individualiza a luta. A luta, ela não é o Dom tá sofrendo problema. Agora tem uma coisa. Eu fui no seu perfil e eu vi as suas postagens desde o primeiro vídeo seu publicado. Todas. E em nenhum deles tu mostrou prints de que tu estava recebendo violência, porque eu falo sobre isso. Eu não passo pano para a esquerda, para a direita, para a centro. E nem eu mostrei prints. Eu não vi nas teus... Tá lá no teu perfil Você não agora? viu porque você não quis, Michelle. Mas eu tenho que procurar no teu perfil o tempo todo. Não, tá lá. Tá lá estampado, bonitinho. Então, perfeito. Eu não tenho problema... A parêntese, sempre foi de gente de esquerda. Peraí, sempre. Eu não tenho problema nenhum de cagar de pau em cima e falar contra e publicar vídeo nas minhas redes sociais, porque eu não passo pano pra ninguém. Sim. Mas a diferença entre eu e tu é que eu não passo pano pra ninguém. Ninguém continua. Eu acabei de te citar aqui. Pergunta se o Dom vai te criticar. Pergunta se ele te criticou em 2019. Pergunta se Sabrina te criticou em 2019. Pergunta se o Pavanato, que está tentando fazer legislação... Eu concordo com tudo que ele disse. Tirar no tapa? Sim. Concordo com ele. Aí sai alguém lá. Tipo porque eu. vocês são assim. Não, vocês. A militância de vocês é assim, entendeu? A militância de vocês é tirar no tapa? Já. Você se considera mais forte que uma mulher cis? A gente vai virando todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta. Eles estão totalmente fechados só apenas na questão minha que aconteceu em 2019. Eu quero fazer uma pergunta, porque senão cita todo mundo. A gente tá pessoa trans lá da direita, então a tua visão sobre esse momento do Douglas, já que ele foi citado, vamos falar dele. Então, a tua visão sobre essa declaração dele. Eu vou ser sincero, nem acompanhei esse momento, mas assim, estão comentando aqui, né? Que foi já faz bastante tempo, pelo que eu entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, uma questão que envolvia banheiro. Então, eu vou me posicionar o que é que eu acho sobre essa questão do banheiro, né? Não, meu anjo, tu tem que se manifestar a questão de como você reagiria se ele quisesse te tirar tapas do banheiro. É sobre isso, não é só sobre o banheiro. É sobre a violência que ele falou que cometeria contigo se te visse dentro de um banheiro. Eu sei que a direita tem essa pauta, né? É muito forte sobre a questão do banheiro. E assim, eu sempre defendi
um modo de vida mais equilibrado para as pessoas trans. Eu sou totalmente contra essas brigas da militância, contra, por exemplo, essa questão do banheiro assim, né? A gente tá vendo, eu falei... O Dom olhou aqui pra ela. Querida, como assim? Gente, nem eu, se ocupasse esse papel de uma mulher trans, agiria dessa forma. Se ele quisesse me tirar os tapas. É ele aqui, sentado na linda posezinha dele. Querida. Ai, meu Deus. Na minha fala anterior, eu falei sobre as distorções sociais. Então, o que eu mais vejo pode ser por influência da mídia, pode ser tal, mas são casos reais, são casos documentados, casos policiais, casos reais. Então, por exemplo, você tem estuprador que faz transição de gênero e pede para o presídio feminino. Sim, existe. Isso tá na mídia, Isso tem existe. nome, Ínfimo, sobrenome, quantidade local ínfima. que aconteceu. Então, basta você fazer um search Google, vocês têm aí o Só fact porque é check. ínfima tem que ser ignorado. Não, mas vocês colocam como se fosse um grande então, problema vocês colocam social. a vida- Enquanto pessoas trans sendo É agredidas, um grande problema social. Você usa banheiro masculino? Mas é uma um quantidade problema. ínfima que você coloca como grande problema social. Você faz Não, isso mas todo é um dia com a grande polícia. problema social, é um grande problema social. Não, Então, o que sim, acontece? existe. A questão Mas do eu banheiro- mesmo Faz todo dia, é ínfimo. A questão Há toda 365 dias do ano. Pessoal, deixa eu só a Sabrina conclui, daí a gente passa pro Chavoso. Faz tempo que ele tá querendo falar. Tá. É assim, é um problema social, porque assim, é um problema social sim, porque eu defendo muito, eu sou super rechaçada por isso, mas eu defendo muito a questão da genitália. Eu acho que é uma coisa importante que não pode ser desconsiderada. Então, o que acontece? Um homem que tem um pênis, em geral, né, segundo a regra, eu sempre trabalho com a regra, com a maioria, né? Porque senão, se a gente ficar apenas pensando um caso ou outro caso, bom, esse caso a gente pode analisar, então a gente vai cuidar desse caso, então a gente vai dar uma extensão especial para aquele caso específico e vamos tentar resolver. Mas assim, não é um caso geral. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma explosão de casos. Na Europa também. E não adianta você falar que assim, é lá, mas não é aqui. Não, isso são tendências. O discurso de lá, ele se alinha com o daqui. fala do Douglas. Então, o que acontece? O discurso da Europa, dos Estados Unidos, ele vai se alinhar com o daqui. Porque é uma questão ideológica. Então, se não chegou aqui, ainda vai chegar. Então, como eu disse, há uma série de casos de estupros. Eu vejo essa questão da vulnerabilidade dos espaços de privacidade das mulheres. Eu sou, vamos dizer que não voluntária, mas eu participo muito, tem uma associação chamada Mátria. A Associação Mátria é uma associação criada por mulheres, né, que faz um ativismo, que está trabalhando em Brasília a favor do direito das mulheres. Então, assim, lá tem uma explosão de Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans, tá? É isso que a Mátria faz. E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Várias, eu A conheço Antra várias. me persegue dia sim, dia também. Mas será, né, ela, Douglas? gente, a Sabrina, a pergunta pra Sabrina foi direta sobre a tua fala, ela não teve coragem de falar sobre a tua fala. Eu falei sobre a questão Qual do é a banheiro. Tu concorda Sobre com a tirar fala mulheres dele? trans a tapa A do questão do Você banheiro usa eu estava masculino, explicando. então. Eu É não isso. concordo que mulheres trans tenham essa equidade com a questão do banheiro Então, feminino. tirar a tapa, show de bola. Não, a expressão tirar a tapa quer dizer violência. Eu não sou a favor de violência. Certo. Só que ele deixou bem claro e ele explicou, e todo mundo tem direito à defesa, que ele estava no calor da emoção, nervoso. Mas ele foi punido por e era isso. um motivo de briga. Ele não Então, reverteu, ele pagou? ele não reverteu a fala Ele pagou? dele. Pagou. Pessoal, Então, eu vou agora passar a palavra pro Chavoso, porque Se ele foi o debate punido, também não é pagou. sobre Antes, uma só atitude. antes. Sim, eu pedi desculpas no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia. Eu tento a publicação do Twitter dizendo que tu foi punido por defender a Pessoal, tua mãe. gente, Pela repercussão que teve. Ok, o Douglas tá lá no passado, vamos ouvir o Chavoso. Não, quando eu falei assim, não é um grande problema social, eu quero dizer, se supostamente esses casos acontecem, que eu mesmo nunca ouvi falar, não quer dizer que é um problema social, de que a gente tem várias pessoas trans, mulheres trans, que intencionalmente transicionam pra pessoas, Não entrar são em mulheres banheiros trans, e fazer são homens coisas. cisgêneros Enfim, independente que de se como você utilizam da define, eu pauta. tô dizendo, isso não é uma questão como é a transfobia, a LGBTfobia, né? Então, até voltando numa fala do Dom lá no começo, na primeira fala dele, Ela mesmo justificou aqui, né? Não são mulheres trans, são homens cis que se utilizam da pauta. É isso que eles estão tentando falar. Já faz anos aqui que a gente tá assistindo e que eles estão tentando explicar isso pra ela, inclusive. Que isso não é uma regra de pessoas trans, são pessoas que se utilizam dessa pauta
para tirar proveito e fazer o que não se deve fazer. É isso? Então o que deve ser combatido não são pessoas trans, são pessoas que se utilizam dessa pauta. Então o aparato tem que ser utilizado para combater essas pessoas. Mecanismos criados para que isso não aconteça. Não é proibindo direitos de mulheres trans que você vai alcançar esse resultado. Simplesmente isso. Ele fala sobre, simplesmente existir no Brasil é um ato político porque tem muitos homicídios e a fome, né, você poder comer já é um ato político. De fato, né, a gente tem no nosso país esse grande problema de violência, de fome, de tudo mais. Mas não é como se fosse abstrato, assim, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morrendo, que estão sendo vítimas de violência. A gente consegue identificar perfis muito específicos, né? A imensa maioria que está passando fome, que está morrendo no nosso país, são pessoas negras, são pessoas pobres e por aí vai. Quando a gente pega o recorte da comunidade LGBT, a gente vai ver uma imensa quantidade de pessoas LGBTs também em insegurança alimentar, também em situação de rua. Então, a gente foge para esses debates fantasiosos, vamos falar sobre banheiro, vamos falar sobre esportes, enquanto que a realidade da população LGBT nem é essa. Qual é a porcentagem de pessoas trans que estão lá nos esportes? É ínfima. A população trans está na prostituição, está em subemprego. Só 1 a cada 4 pessoas LGBTs consegue trabalho formal no nosso país. Era sobre essas pessoas que a gente deveria estar aqui falando, não sobre aquela 0,0%. Né? Oi? De 23 para cá, né? O quê? Esse dado Ele está citando o dado do Transempregos. Né? Esse dado sempre foi assim. Eu já dou de cara. Ele está citando o dado do Transempregos, que apontou por 2 anos seguidos uma queda de mais de 50%, depois de mais de 40% nas ofertas de vagas de empresas capitalistas que agora não querem contratar pessoas trans, que segundo o Dom, até os amigos empresários deles não contratam gay porque depois processa quando é demitido por não fazer um bom trabalho. Eu postei o do TJDF lá. Em algum momento foi diferente esse dado de porcentagem de empregabilidade formal da população? De ofertas no Transemprego foi, mas são as empresas que vão lá e dizem que tem vaga. As empresas têm que ir lá e se cadastrar e dizer que tem vaga. Então, tu usar esse dado dessa maneira chega a ser ridículo, porque eu trabalho nas empresas que fazem isso. A gente vai lá e divulga a vaga. Só que, por exemplo, quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, quando o Twitter reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que serão relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. Mas então eram fácil cotas? entender o dado. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom. Tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Eu não vou ser redundante aqui. Tem 2 vídeos do Espectro aí pra vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu não trabalho com achismo. Não tô dizendo achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Sim, as empresas estão se manifestando dizendo o seguinte. Todas, Google, todas que estão revertendo a política de diversidade, existe como você falou, viés, eles emitem um comunicado falando assim, o departamento de equidade, DEI, etc e tal, não é um setor produtivo para nós. Por que não é um setor produtivo? É isso. Provavelmente não são pessoas capacitadas. Pessoas LGBT movimentam mais de 400 milhões por ano. Não, porque isso tudo é forçado. Não é uma coisa legítima, como é que funciona forçado. o departamento de diversidade em empresa privada multinacional? Com pressão. É o quê? Ele só existe por pressão. Pressão política. Tá, então se não tivesse luta política, nunca teria nem tido pessoas LGBTs trabalhando nessas empresas. Isso não é legítimo. A questão é essa. Da onde que vocês tiraram essa informação? Isso não é legítimo. Da onde é essa informação? Pessoal, porque não faz sentido nem usar isso. Estamos fechando 30 minutinhos aqui nessa rodada. A gente vai encerrar essa rodada e vamos para com esse consenso maravilhoso. Esse consenso não consenso. É isso, vamos aproveitar que ele já interrompeu por lá e vamos interrompendo por aqui também, porque já foram muitos absurdos ouvidos aqui desse pessoalzinho aí que não consegue defender o próprio posicionamento, sempre se contradizendo e trazendo um bando de discurso comum, de disseminação de discurso de massa por aí e de manipulação para poder justificar aquilo que não tem justificativa, né? No entanto que eles mesmos se contradizem dentro daquilo que eles falam. Então é isso, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta aí pra gente o que você achou e vamos seguir na luta porque a nossa revolução tá um pouquinho distante de ser alcançada, mas não é impossível. Até a próxima, tchau!